Edgar dos Santos. Ele foi a voz da Herbert Richards. Ele é a voz do Batman, do 007, do Senhor Incrível e de muitos outros. Márcio Seixas. Numa distribuição Warner Brothers Television, Danilo Gentili em De Noite, versão brasileira, Herbert Richards. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Edgar Santos. Quando criança, adorava desenhos animados, me encantei por desenhos animados e ficava imaginando como aquilo poderia ser feito. Adorava os desenhos da Hanna-Barbera. Hoje estou recebendo aqui na minha casa, minha simples casa, um ex-aluno da escola estadual, antigamente era Aurélio Corrêa Dias, que hoje já não existe mais, né? Eu fui professora lá durante uns 3 anos e tive um aluno chamado Edgar dos Santos, muito bom aluno, mas era terrível porque gostava muito de conversar, de bater papo com Paulinho Petroni, e só falava em desenho animado, Scooby-Doo, não sei, outras coisas mais, e eu, muito preocupado, brigava muito com ele, porque isso só prestava atenção nos desenhos dele. As coisas que eu falava não tinha importância quase nenhuma. Aí, um certo dia, eu saí da escola, né? Aí tô lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus, aí eu encontro o pai dele, o seu Adelso. Aí eu falei com ele, precisava muito falar com o senhor. O Edgar é muito bom, me dá trabalho, mas ele gosta muito de conversar, ele gosta muito de desenhar, só fala em desenho animado, e prestar atenção na aula é difícil. Então, eu estou meio preocupada com o rendimento dele. Então, só precisa dar um jeito lá. Aí ele falou para mim assim, vou cortar a televisão dele. Ele vai ficar sem televisão por uns tempos para ver se ele melhora. E eu não sabia que o dom dele seria esse, porque hoje encontrei com ele, né? Depois de muitos anos encontrei com ele e ele falou que estava com o trabalho dele. Então ele está realizando, está começando a realizar o sonho dele. E quase que eu estrago o sonho dele. Por quê? Por causa dos benditos desenhos animados que ele gostava. Que ele falava o tempo inteiro e me prestava atenção no que eu estava falando. Edgar dos Santos. Até 2017, 18, mal tinha contato com o computador, portanto não se interessava porque ele ajudava o pai. Morando com o pai num sítio, tipo sítio fazenda, produtivo, com pecuária, ele ajudava o pai na ordenha dos animais, na condução dos animais, etc. O pai faleceu e ele então deu vazão ao seu sonho. Cinema, animação, tudo relacionado a esse mundo fabuloso da imagem e do áudio. O Edgar mora na cidade de Sebastião do Alto, tem 2 filhos e hoje vive do seu trabalho de fazer animação para o comércio e para encomendas numa circulação local em São Sebastião do Alto, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Nova Friburgo e daqui do Rio até lá talvez 250 quilômetros. Olha o desenho que ele fez. Ele criou o desenho, ele fez as 2 vozes nesse vídeo. Mais uma produção dos estúdios Edgar dos Santos. Urubu, você está aí? Hoje é noite de Natal. Você está chorando.
Olá, eu sou José Geraldo Cardoso, conhecido na região como jornalista Cardoso, e eu tenho a grata satisfação de ter na lembrança, ter nos anais do meu jornal, um certo jovem que iniciou fazendo umas caricaturas, iniciou fazendo os chamados tiras, né? Que ele conhecia no Globo, né? Aquelas tirinhas com pequenas imagens, e ele criou os marcantes personagens Urubu e Casco Fino, né? E inclusive tem uma passagem que eu vou registrar aqui, que é muito interessante, que numa dessas histórias dele, tinha um sargento, um xerife, né, que passou num certo lugar em que caiu uma pedrinha lá de cima. Aí ele, muito sangado, disse: joga a mãe. E o personagem jogou a bitela de uma pedra em cima dele. Foi uma coisa muito espirituosa, muito inteligente, que eu nunca deixei de lembrar do meu amigo Edgar. Eu trabalhando na Fitec Itaocara, eu descobri um grande desenhista que foi o Edgar dos Santos, onde ele fazia personagens e eu me interessei muito. E a gente conversando, nós colocamos no site Itaocara as tirinhas dele, do Urubu e Casco Fino. E foi muito interessante porque teve uma grande repercussão na região, porque todo mundo ficou interessado em saber quem era esse artista, que achavam que era de um outro local, mas não, era da nossa região de Itaocara. Ei, Urubu! O Batman quer conhecer a gente! O Estúdio Edgar Santos orgulhosamente apresenta Urubu e Casco Fino. O Edgar tinha muita dificuldade no aprendizado da informática. E é bem engraçado, né? Como ele correu tanto atrás e hoje ele sabe muito com relação à informática, porque ele trabalha com edição, com animação, com o desenho, com a pintura, tudo nessa área de informática. Isso é a grande força de vontade que ele teve, né? Uma pessoa que falava que sempre tinha muita dificuldade na área de informática e hoje, com os próprios estudos, ele conseguiu vencer. Isso me parece muito também quando comecei na informática. Eu também estudei sozinho, eu aprendi sozinho, eu aprendi a programação sozinho. Então, quando nós temos força de vontade, como aconteceu com o Edgar, o que acontece? Você consegue vencer os obstáculos, tendo ou não professor. Hoje, então, com o YouTube, com as possibilidades, todos nós somos capazes de conseguir alcançar os objetivos que nós desejamos. Que força, que talento, que garra para dizer que eu estou muito honrado por você ter falado dos meus trabalhos, do meu desenho animado. Cara, eu cresci ouvindo as suas dublagens, filmes, desenhos animados, e você falar dos meus desenhos, anunciar meus personagens, Urubu e Casco Fino, cara, isso não tem preço. Muito obrigado. Hoje o Edgar me trata, né, como na verdade nós somos verdadeiros amigos, né, que iniciou através da ligação com o saudoso pai dele, seu Adélcio, que foi meu cliente quando eu tive firmas em Macuco. Então é uma coisa que permanece saudável, sem interesses comerciais, e um outro interesse a não ser a de relação. Então hoje eu agradeço a Deus, né? E agradeço por ele e que Deus continue abençoando ele. Que ele vai conseguir tudo que ele quer e tudo que ele fizer, sempre que ele bote Deus em primeiro lugar.